Certa vez pela manhã, uma criança brincava no quintal de sua casa. De repente, ela viu um coelho branco, tão branco que reluzia como uma luz e tinha olhos de fogo. Havia também uma lua que tinha 10 vezes o tamanho da nossa. Ele sentiu medo e saiu correndo dali. Quando virou, já era manhã novamente. Gêneros, tranquilidade sempre. Hoje, 29 de junho, neste dia, nesta terra, aqui em mais uma existência, passando uma ideia diferente ou não, quem sabe você já tenha, eu não vou ficar me colocando como senhor da realidade aqui pra você, meu brother. E ultimamente, qual que é o rolê? Eu tava querendo falar, na realidade, sobre Cyberpunk 2077 e a correlação dele com a nossa realidade. Loucura, não? Mas uma outra questão entrou na frente e que me deixou muito mais empolgado para falar neste momento. As promoções de férias da Steam começaram. Nisso eu aproveitei e comprei Yakuza Like a Dragon. E cara, que jogo da hora e que me fez refletir sobre certos aspectos, tanto da sociedade japonesa, mas principalmente sobre a nossa. E o que é o galera da Yakuza, né, cara? O pessoal da Yakuza basicamente foram pessoas marginalizadas, pessoas jogadas à margem da sociedade, seja por conta dos seus trabalhos, seja por conta de que eles não tiveram tanta sorte, seja por conta de terem nascido em famílias que a sociedade não acha agradáveis, seja por conta de simplesmente a existência incomodar a outras pessoas. E, cara, o ser humano que quer sobreviver não se importa em como e nem no porquê. Com isso, essa galera aos poucos foram se reunindo no decorrer do tempo e, por serem marginalizados, foram angariando fundos com trabalhos à margem da sociedade. E esses trabalhos, cada vez mais ao decorrer do tempo, foram evoluindo para coisas ainda mais delicadas. Com o passar do tempo, foram ingressados como a prostituição, tráfico humano, principalmente no início, a extorsão de pessoas que nem eram tão diferentes dos próprios Yakuzas, em troca de segurança, que muitas vezes o problema da causa de segurança eram eles mesmos. E com o passar do tempo, querendo ou não, trazer tantas coisas do mercado obscuro para o manto de trabalho deles, com certeza fez com que os fundos agariados cada vez mais subissem para um patamar absurdo. Só que em uma sociedade onde você é marginal, independente de você ter dinheiro ou não, você não vai conseguir viver bem. Porque as pessoas, apesar do seu dinheiro, principalmente na questão do Japão, a sua imagem é ainda mais importante. Não sei se hoje ainda é assim, né? Pelo que eu observo. Ainda me parece, na realidade. Mas, com essa questão do passar do tempo, o aumento do ganho e cada vez mais englobando essas atividades problemáticas,
a eles, foi ficando ainda mais feia essa imagem. Só que com a popitização, com a cultura pop no decorrer do tempo entrando nesse meio, foram se distorcendo essa imagem de pessoas que fazem umas coisas muito tretas para se manter em meio ao que é relevante e transformando isso em como se fosse regras do que é ser um homem de verdade, pelo menos no conceito deles. Honra, questão de dar a vida em prol da família e tudo mais, mas da família, no caso, é Yakuza. Sempre se ter a questão do apadrinhado, o chefe à frente, que é o que organiza tudo, que é o cabeça. E esse contexto de família, de padrinho, eu acredito que muito vindo essa imagem, entre aspas, positiva, eu não quero falar mal, porque eu acho muito foda o filme Poderoso Chefão. Mas eu acho muito que isso é vindo desse problema, deste filme em si, que para uma galera aí do passado, fez com que uma galera desse meio não muito convencional fosse vista por olhos que... Por olhos não, por uma ótica que não é exatamente a realidade. Aí um bando de senhor que não sabe muito bem o valor da vida começou a dar notoriedade para uma galera que simplesmente abomina a própria vida e utiliza ela simplesmente como ferramenta de manobra a angariar cada vez mais dinheiro. O que é louco, né, cara? Porque transformaram uma coisa que era horrível para ternos bonitos, tatuagens reluzentes e um conceito de honra bem distorcido. E isso não só para Yakuza em si, mas para todas as máfias em geral. E a parada é tão louca que esse mesmo conceito, hoje ele vem sendo replicado aqui, mas não para essa galera mais velha, meio desmiolada da cabeça, meio fora da realidade, mas sim para uma galera que não tem nem o que conquistar e que nunca teve a oportunidade disso. E assim, muitas pessoas aqui têm entrado para o meio de facções. Novamente, o que eu disse no início eu repito. Um ser humano que quer sobreviver não se importa com o como ou com o porquê. E aqui isso não é nem um pouco diferente. E se você acha que eu tô falando nessa questão de o cara tá querendo proteger essa galera aí, não, muito pelo contrário, senão eu não teria falado mal nas minhas palavras anteriores. A realidade é que, como a grande maioria decide não se importar e cada vez mais distanciar essas pessoas e marginalizá-las, assim como aconteceu lá, o mesmo acontece aqui. O inimigo nunca foi quem está do seu lado. Enquanto as pessoas pensarem esse tipo de coisa, vão continuar sendo fantoches de um sistema criminal, de um sistema político, de um sistema empresarial, de um sistema de sociedade, de um bando de pessoas que colocam máscaras para falar que são seus amigos, que estão aqui para resolver seus problemas. Seja de qual lado que você esteja, seja embaixo, seja no meio, em cima não, porque normalmente os que estão em cima são os que colocam as máscaras e queimam as pontes para que ninguém consiga chegar ao mesmo patamar. E eu nem acho que de fato esse seja o objetivo. Como eu já disse, pelo menos para mim não é. Mas, como isso é enfiado goela abaixo de muita gente, elas acabam aceitando isso como a sua realidade bruta. E vivem sempre sem nem olhar para trás, sem nem questionar as suas próprias decisões, sem saber as maluquices que vêm das suas escolhas. E a atual geração, meus brothers, é uma geração sedenta e sanguinária, porque eles não tiveram nem a oportunidade
de conquistar nada. Então eles não têm o porquê ter medo de perder. E se ninguém se importa e que tudo o que importa é simplesmente aparecer, qual que vocês acham que vai ser o resultado disso? Basta olhar ao redor. É o que a gente vive. E é louco pensar que isso vem acontecendo de maneira tão similar ao que aconteceu, por exemplo, a Yakuza. Hoje, muitos tentam limpar a própria barra dessa má fama que aconteceu, se mesclando a meios da música. E com isso eu não falo só questão de funk, não, cara. Vocês podem fechar os seus olhos para isso, mas muitos artistas estão nesse meio. Estão sendo financiados direta ou indiretamente. Aí eu pergunto, se você tem tanta raiva, ódio das pessoas que estão nesse meio, por que você ainda continua consumindo aquilo que eles te dão no prato? Não é no mínimo estranho? O que vale mais, cara? Ter uma vida decente, coesa, de paz e evolução? Ou fazer de tudo e gastar tudo e não se importar com absolutamente nada, simplesmente para aparecer para pessoas que também não se importam com você, mas sim com o que elas têm a capacidade de proporcionar? E justamente esse pensamento enfiado na galera mais nova faz com que elas, sem nem questionar, caminhem primeiro em meio à destruição e destruam tudo que está ao redor. As pessoas falam tanto de que a atual geração é uma merda, só que eu deixo uma pergunta no final para vocês. Quem que pavimentou o caminho para que a geração atual fosse o que ela fosse?